E aí, cambada, vamos resolver mais uma questão de matrizes da lista de quarentena 3, a número 5, um pedido de vocês. Bom, nessa questão a gente tem um polinômio que ele é dado pelo determinante de uma matriz de ordem 3. O que é um polinômio? É uma expressão algébrica que envolve a potência de x. Uma equação do segundo grau, ela é divim de um polinômio do segundo grau. Então, uma equação do segundo grau ela pode ser olhada como um polinômio do segundo grau. As funções afim que vocês estudaram no primeiro ano são polinômios do primeiro grau. E aqui a gente vai ter um polinômio do terceiro grau. Tudo bem? Bom, a gente quer encontrar as raízes desse polinômio quando o A for igual a 1. Essa é a primeira parte da questão que a gente vai resolver nesse vídeo. No outro vídeo a gente vem com a segunda parte dessa questão. Como aqui nesse detalhe dessa questão a gente quer A igual a 1, eu já vou trocar o A por 1 aqui. Encontrar as raízes desse polinômio é resolver a equação P de x igual a 0. Quem é P de x? O determinante. Vamos calcular o determinante dessa matriz e vamos igualar a 0. Igualou a 0, vamos ter uma equação ao qual vamos responder. Ok? Bom, vou aplicar a regra da Butterfly para calcular o determinante dessa matriz aqui, que é de ordem 3. Então, P de x, ele é o determinante dessa matriz. Aplicando a regra da borboleta, ficaria o produto desses números aqui. Olha, ficaria 3 menos x vezes 1 menos x vezes 1 menos x. Como vai ter o produto do 1 menos x por 1 menos x, é a mesma coisa que elevar ele ao quadrado. Eu já vou elevar ele ao quadrado aqui. Então, 1 menos x elevado ao quadrado. Essa parte que o sinal não muda. Esse menos 1, quando multiplicado pelo 1, quando eu multiplicar por esse 0 aqui, vai dar 0. Então não vou precisar me preocupar com esse produto. Esse raiz de 2 que aparece aqui de intrometido, quando multiplicado pelo raiz de 4, pelo 4, quando multiplicado pelo 0, também vai dar 0. Então não vou me preocupar com ele. Agora eu vou para a parte que muda o sinal. Na parte que muda o sinal, 0 multiplicando tudo isso daqui vai dar 0. 0 vezes isso também vai dar 0. Opa, voltei para o lugar errado. A única coisa que vai ter é 3 menos x, que vai multiplicar o 1 e vai multiplicar o 4. Então ficaria 4 vezes aquilo. Aí eu vou mudar o sinal, vou colocar menos 4 vezes aquilo. Então a parte que muda o sinal ficaria 4 vezes 1 vezes isso, então ficaria menos 4 vezes 1, que dá 4, vezes 3 menos x, colocar entre parênteses. Então tá aí a parte que muda de sinal e a parte que não muda de sinal no nosso cálculo do determinante. Eu vou dar uma melhoradinha nele, observando o seguinte, que dá para colocar alguém em evidência nessa expressão. Dá para colocar alguém em evidência, e quem que dá para colocar em evidência? O 3 menos x, que é o termo comum que está multiplicando aqui, e aqui também. Quando eu fizer isso, o polinômio P de x, ele vai ser igual a 3 menos x, que eu coloquei em evidência, vezes, vou abrir um colchete aqui, 1 menos x ao quadrado, que é esse termo que não é comum, menos o 4, que é o termo que não é comum. Quando a gente coloca alguém em evidência na nossa expressão, o que vai aparecer dentro do colchete, que é o que não está evidente, é justamente o que você tampa, o que você colocou em evidência. Eu coloquei em evidência o 3 menos x, que é comum. Tampei, sobrou esse, apareceu aqui. Tampei aqui, sobrou menos 4, apareceu aqui. Alright? Bom, lembra que eu quero resolver a equação P de x igual a 0. Então, o que a gente vai ter que resolver nesse momento? Eu vou ter que resolver essa equaçãozinha que eu estou circulando aqui, igual a 0. Isso é o P de x igual a 0. Bom, note o seguinte, ó. O P de x ele é o produto do 3 menos x por isso. Ele é o produto de dois números que está dando 0. Quando é que dois números multiplicados a 0? Quando um dos dois for 0. Evidente? Então, produto de dois números dando 0, se somente se um dos dois for 0. Então, o primeiro número, que é esse, ou ele vai ser igual a 0, para que o produto dê 0, ou o que está dentro do colchete, que é o segundo número, é igual a 0, que é 1 menos x ao quadrado, menos 4
igual a 0. Vamos resolver essa equaçãozinha? Passa o x para lá, fica 3 igual a x, que é a mesma coisa que dizer que x é igual a 3. Então, olha, quando a gente fala em termos de raiz do polinômio, quando a for 1, x igual a 3 é uma raiz de um polinômio. Tudo bem? Agora vamos resolver essa outra aqui. Aí você poderia falar assim, professor, por que o senhor não desenvolve o produto notável de 1 menos x ao quadrado? Bom, porque eu tenho um passe de mágica, uma jogada de mestre para resolver essa paradinha. É o que eu vou fazer. Em vez de aplicar produto notável aqui, eu vou deixar essa coisa desse lado de cá, elevado ao quadrado, e vou passar o 4 para o lado de lá. E vou lembrar que o que está elevado ao quadrado de um lado, passa para o outro lado em forma de raiz, na forma mais ou menos. Então vai ficar 1 menos x, somente, igual a mais ou menos a raiz quadrada do 4. Isso aqui é a mesma coisa que escrever 1 menos x igual a mais ou menos 2, que é a raiz quadrada do 4. Aquele mais ou menos está dizendo que eu vou dividir aquela conta em duas partes. Sai para lá, mosquito. 1 menos x vai ser igual a 2 positivo, 1 menos x igual a menos 2. Então eu vou ter 1 menos x igual a 2 positivo, que é a parte do mais 2. E vou ter também 1 menos x igual a menos 2. Tudo bem? Bom, olha, eu vou passar esse 2 para o lado de cá e o x para o lado de lá. Vai ficar menos 2 mais 1 de cá igual a x. 2 passou com o sinal trocado. Menos 2 mais 1 dá menos 1. Então, nessa continha aqui, o x é igual a menos 1. Nessa continha de cá, eu passo menos 2 para cá, fica 2 positivo, fica 2 mais 1. E passo o x para lá, fica positivo do lado de lá. Ficaria 1 mais 2, que é 3, que é igual a x. Então, 3 é igual a x, que é a mesma coisa que dizer que x é igual a 3. Então, eu tenho aqui, ó, mais uma raiz do polinômio, mais outra raiz do polinômio. Então, quem são as raízes do polinômio? As raízes são 3, que a gente encontrou. Encontramos o menos 1 e encontramos novamente 3. É interessante a gente abrir um processo, um passo para uma discussão aqui. Quando eu tenho um polinômio de grau 3, que é o nosso caso, porque aqui tem grau 1 e essa parte tem grau 2, o produto vira grau 3. A gente sempre encontra 3 raízes. A ideia é a gente sempre vai encontrar 3 raízes. E quando a gente encontra raízes que são repetidas, como é o caso do 3 aqui, a gente fala que esse 3 é uma raiz de multiplicidade. A multiplicidade de uma raiz é a quantidade de vezes que essa raiz repete no conjunto das raízes do polinômio. Esse polinômio ele tem 3 raízes, cuja raiz 3 repete 2 vezes. Então a gente diz que 3 é uma raiz de multiplicidade 2. Quando a raiz repete uma única vez, a gente só diz que é uma raiz simples. Bom, ficou aí resolvida a questão. A parte 1 dela, a parte A, a gente volta no próximo vídeo com a parte 2.